Olá, meus amigos, a paz de Cristo, bom dia, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro nesta manhã maravilhosa, hoje quarta-feira, dia 11 do 11, né? Hoje dia 11 de novembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro, o Palavra Amiga do seu amigo pastor. Eu sou o pastor Éder Monteiro e eu venho aqui com grande alegria e com grande prazer na minha alma para poder compartilhar com todos vocês a maravilhosa Palavra de Deus. E eu venho compartilhar a palavra porque eu sei o poder que tem a Palavra de Deus quando ela encontra um coração aberto e preparado. Esta palavra, ela entra e transforma, restaura, muda tudo. Por isso eu tenho o maior prazer de compartilhar esta palavra com você aqui todas as manhãs, pois eu sei que a palavra está alcançando alguém que está precisando. Sejam todos muito bem-vindos. A minha namorada, pastora Fabiana Monteiro, está chegando aí. Bom dia, meu lindo amor. Bom dia, minha linda. Já que você me chamou de meu lindo amor, vou te chamar de minha linda Amora. Deus te abençoe, pastora Fabiana. Bem-vinda aqui no nome de Jesus. Eu quero parabenizar aos aniversariantes do dia. Quem mais está chegando aí? Ana Maria Rodrigues. Bem-vinda aqui também para o nosso momento aqui do Palavra Amiga do seu amigo pastor. Quem faz aniversário hoje, dia 11, é o Manuel Santiago, a Maiara Monteiro, Veldman Pereira, Nayara de Castro, Leonela, Martins Robert, a Maria Altina de Perdizes, né? Hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Maria Altina. A Yasmin Oliveira, o Rafael Guerreiro, a Elaine Gomes, a Alice Silva. Alice é a filha do meu amigo pastor Marcelo, que é o nosso pastor ali do Jardim Laguna. Que Deus abençoe, Alice Silva, parabéns. E também meu primo Cleiton Márcio, hoje completando aí mais um ano de vida. Parabéns a todos os aniversariantes do dia. Olha, o meu abraço. Que o Senhor abençoe a todos de uma forma especial, que a palavra de Deus seja revelada ao seu coração a cada manhã e que o Senhor possa te surpreender nesse dia do seu aniversário, no nome de Jesus. Parabéns, aniversariantes do dia. Vamos então ao cafezinho com Jesus? Eu faço esse convite para você. Você aceita o convite para o cafezinho? Então, tome lugar à mesa. Há muito espaço aqui. Diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 18 e o versículo de número 9. Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Isso aqui é muito importante, hein? 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro publicano. Nós bem sabemos que os fariseus eram conhecidos, a reputação deles é que eram homens de Deus, homens de oração, que eram os detentores ali da palavra de Deus. Só que o Senhor Jesus, por várias vezes, confrontou muitos dos fariseus, porque eles colocavam uma carga pesadíssima sobre o povo, colocava, além da lei de Moisés, que era o certo, colocava também o peso das tradições e dos costumes sobre o povo. E os fariseus também eram pessoas falsas, porque aquilo que eles mandavam o povo fazer, eles não faziam. Então demonstravam ser uma coisa que não eram. Então, hipócritas. Por isso, muitos dos confrontos que Jesus teve com os fariseus, Jesus os chamou de hipócritas, né? De falsos.
E quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas que trabalhavam para Roma, cobradores de impostos. Eram, na maioria das vezes, judeus que cobravam impostos do próprio povo judeu. Até aí tudo bem, o imposto deve sim ser pago. Só que quando eles cobravam valores a mais, valores exorbitantes. E este a mais que eles cobravam, eles embolsavam. Assim, eles faziam a fortuna deles tirando dos demais. Então eram pessoas que não tinham uma boa reputação, os publicanos. E Jesus então conta esta parábola, trazendo aí um religioso, um fariseu, que quem olhava para o fariseu dizia, este é um homem de Deus, hein? E um publicano, que quem olhava para o publicano falava, ali vai um ladrão, ali vai um desonesto. Bom, e Jesus então conta que esses dois homens foram orar. O fariseu e o publicano foram para a oração. E diz assim, o fariseu, versículo 11, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Observe a oração do fariseu. Parece uma oração bonita, né? Olha só. Estando em pé, ele orava consigo, desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. A gente observa que o princípio da oração do fariseu, ele não estava nem falando dele, estava falando dos outros. É como quando a gente, ainda mais nessa época agora de política, é muito comum a gente ver um candidato que às vezes perde tempo, às vezes ele perde tempo em falar do outro candidato, das falhas, do erro, do que apresentar ali as suas propostas. Então, ao invés de ele falar, olha, minha proposta é isso, é aquilo, aí ele começa perdendo tempo para poder falar, para poder denegrir a imagem do adversário. Isso é uma falha muito grande que muitos políticos cometem e pensam que estão ganhando votos com isso, estão ganhando popularidade. Muito pelo contrário. O que devemos entender é o seguinte, quando uma pessoa gosta de um candidato e vem um outro falando mal desse candidato, o que essa pessoa vai conseguir é a ira, é a revolta desse eleitor. Não vai conseguir nada com o eleitor, né? Então deveria apresentar as suas propostas, né? E deixar a vida dos outros para lá. Bom, por falar em deixar a vida dos outros para lá, vamos deixar a vida dos políticos para lá, vamos nos ater aqui à palavra, né? Então o fariseu, ele dizia, não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores, ladrões, e nem como este publicano. Observe a oração. Versículo 12, jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha que oração. É uma oração que não sobe aos céus. É uma oração em que a pessoa exalta-se a si mesma e humilha as demais pessoas. Sabe o que nós devemos ter em mente? Principalmente quando nós vamos orar, quando vamos falar com Deus, é que Deus nos ama da mesma forma que ama aquela pessoa que está numa vida totalmente errada. O que devemos ter em mente na oração é que se alguém me ofendeu, alguém me humilhou, Deus me ama tanto quanto ama aquela pessoa. Isso é forte. Porque às vezes na nossa oração que fazemos, a gente se coloca como justos demais e melhores do que as outras pessoas. Sabe o que acontece?
esta oração, ela não alcança o trono de Deus. Isso é muito sério, né? Às vezes na oração, numa tentativa da gente se defender, a gente se coloca como certinho, o bonitinho, tentando humilhar outra pessoa. Mas só que Deus conhece o coração. Deus sabe de tudo ao nosso respeito. Então esta oração deste fariseu foi uma oração que não subiu. Vamos ver a oração do publicano, do pecador, do desonesto. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a diferença da oração. O fariseu, olha, Deus, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? O fariseu, eu sou bom, eu sou dizimista, eu jejuo, não sou como os demais homens pecadores. E a oração do publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não tinha nem muito o que falar. Sentia-se envergonhado na presença do Pai. E ele orava desta forma: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus então diz: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha que lição tremenda que nós tiramos aqui desta parábola que o Senhor Jesus conta. Devemos aprender: Deus ama aos humildes de coração. Quando a pessoa é humilde, a oração dela sobe. Mas se a pessoa é orgulhosa, não dá. Com certeza Deus não vai ouvir. Que fiquem para nós esta grande lição destes dois tipos de oração. A oração que sobe e a oração que não sobe. Que possamos aprender com isso, porque Deus conhece o coração. Entendemos que o coração do fariseu estava cheio de soberba, de orgulho, e ele se achava melhor que outras pessoas. Já o publicano estava ali reconhecendo seus próprios erros. E nós somos justificados quando reconhecemos os nossos erros, falamos com o Pai, pedimos perdão, nos redimimos, a misericórdia dele vem. Amém? Olha, que o Espírito Santo fale mais e muito mais ao seu coração, no nome de Jesus. A Diva Gomes está aí participando. Bom dia, meu pastor, a paz de Cristo. Bom dia, Diva, a paz, Deus te abençoe. A Eliette Nunes também. Bom dia, meu pastor, a paz de Cristo, a paz, Eliette. Bom dia, bem-vindo aqui. Marluce Bento também conosco aí, Deus te abençoe. A todo o povo de Deus, a todo o povo da fé, que o Senhor abençoe. Olha, se você gostou do vídeo, então compartilhe. Alguém mais está precisando ouvir esta palavra. Vamos compartilhar vida, tá bom? Forte abraço, excelente quarta-feira para você, para toda a sua casa e para toda a sua família. Com a graça de Deus, amanhã, quinta-feira, estaremos de volta aqui no Palavra Amiga do seu amigo pastor. Paz de Cristo, bom dia!